Porque o teu cliente tem que comprar mesmo com os juros altos. Deixa eu te mostrar nesse vídeo como que funciona a transição do mercado imobiliário e como tem oportunidade também com taxa de juros elevadas. Então aqui eu vou te ajudar a mostrar para o teu cliente que sim, esse pode ser um bom momento de compra, porque essa é uma objeção muito comum, né? Pô, os juros estão altos, talvez não vou comprar agora, vou esperar. Fica aqui comigo que eu vou te mostrar exatamente isso. E se tu não curtiu, já curte esse vídeo. Se tu não é meu aluno, já entra na fila de espera que está aqui embaixo, a maior comunidade do Brasil de crédito imobiliário e para o mercado imobiliário, corretores, correspondentes, gerentes de banco, é aqui no Financiamento Pro. Então já faz a tua pré-inscrição aqui que quando tiver vaga a gente vai te avisar e vem pro vídeo que eu vou te mostrar como que a gente mostra para esse cliente que sim, pode ser um bom momento. O primeiro ponto é entender as modalidades. Por quê? Primeiro começa aqui, quem está comprando dentro do programa Minha Casa Minha Vida, esse cara aqui, obrigatoriamente, ele tem que comprar agora. Por quê? Porque o Minha Casa Minha Vida, ele não sofre nenhum tipo de prejuízo com a alta da Selic ou alta dos juros. Pelo contrário, normalmente, olha só que incrível, normalmente o cara que compra o Minha Casa Minha Vida, ele é beneficiado com altos juros. Por quê? Porque enquanto está todo mundo pagando uma taxa cara, ele está pagando uma taxa barata, porque esse cara aqui paga entre 4% e 7% ao ano. E normalmente, quando a gente tem uma Selic alta, é porque a gente está com inflação alta também. Então esse cara aqui, às vezes, ele pega uma taxa de 4% ao ano, enquanto a própria inflação também é 4% ao ano. Sabe o que significa isso? Quando ele pega um empréstimo que é 4% ao ano, mas a inflação é 4%, é que o empréstimo dele está saindo de graça. Exatamente, porque o que ele paga para o banco, aquele valor ele é desvalorizado da moeda, né? Então aquele valor que ele pagou, o imóvel está valorizando, enquanto o que ele pagou é só juros. Esse cara, quando a inflação está alta, ele está ganhando dinheiro. Quem tem oportunidade hoje, esse vídeo pode encaminhar. Para comprar um imóvel no Minha Casa Minha Vida, tem que comprar, não dá para pensar duas vezes. A taxa é muito barata. Agora, o cara que está comprando no SBPE, esse cara aqui, ele tem que ver quais são as oportunidades que ele vai ter quando a taxa de juros está alta. A gente tem que entender várias coisas, mas a gente tem que entender principalmente as oportunidades. E eu vou mostrar para vocês quais oportunidades, e vocês podem inclusive mandar esse vídeo para quem está indeciso, mas vamos começar mostrando o seguinte. Quando a gente tem uma alta taxa de juros, todos os juros ficam caros, mas também os investimentos costumam ter grandes retornos. Então a gente fala aí uma Selic que está, por exemplo, em 12% de Selic, 14% de Selic. Aqui, o dinheiro aplicado, ele também rende bastante. Quando a gente tem juros altos, o que acontece? A gente tem que o empréstimo fica caro, só que os investimentos também ficam caros. Porque o que é investimento? O investimento é empréstimo para o banco ou para outras pessoas, né? Para um fundo, enfim. Então, os investimentos estão dando muito dinheiro. E aí a gente tem uma coisa no mercado imobiliário que vocês têm que anotar aí. O mercado imobiliário, ele tem o menor juros de todos os mercados. Menor taxa sempre vai ser do imobiliário. O juro do mercado imobiliário é mais barato, por exemplo, do que um capital de giro para pessoa jurídica. Qualquer juros que vocês forem ver é mais caro. Então, por exemplo, dentro do SFH, que são os imóveis até 1,5 milhão, a gente tem um limitador, que a taxa de juros não pode passar de 12% ao ano. Na gravação desse vídeo, a gente vai ter bancos que atuam com taxa de 10% ao ano, e a Selic acima disso. O que significa? Significa que a gente pode ter oportunidades como, por exemplo, o próprio Primo Rico. O cara que defende investimento, o que ele fez? Ele foi lá e fez um financiamento imobiliário quando a taxa de juros estava alta. Percebam, ele não fez quando a Selic estava em 2%. Ele fez com a Selic em 12%. Por que ele fez isso? Ele fez porque ele entendeu o jogo, ele entendeu que, por exemplo, ele queria comprar uma casa lá, eu vou dar um exemplo dele, mas poderia ser outro, tá? Ele queria comprar uma casa lá de 40 milhões e ele teria que pagar esse valor ou à vista, né, ou parcelar direto, se tivesse alguma possibilidade, mas ou ele daria 40 milhões, ou ele financiaria. E ele fez isso, ele financiou, por exemplo, 32 milhões.
Por quê? Porque ele conseguiu pegar uma taxa muito barata, é óbvio, ele pegou 9% ao ano, 9 e um pouquinho, mas hoje vocês conseguem pegar, por exemplo, 10% em alguns bancos. Ah, Murilo, tem bancos que é mais caro. Tem banco que é 11, tem banco que é 12. Mas hoje a Caixa tem sempre, costuma ter a menor taxa de juros, a Caixa opera menos de 10, vai haver aumento nas taxas de juros, 10 e pouquinho, com a Selic no patamar dos 12, a Selic pode ir a 14, mas os bancos nunca vão passar. Como eu falei, dentro do SFH, 12% ao ano no SFH, uma vez até 1,5 milhão. Acima de 1,5 milhão pode sim ter taxas um pouco maiores, mas mesmo assim, olha só o que a gente tem de oportunidade. E aqui são duas. Primeiro, eu vou falar de taxa, mas tem outras. Então fica nesse vídeo, porque tem outras. Quem é meu aluno do Financiamento Pro já conhece. Se tu não é aluno, fila de espera tá aqui. Quando abrir vaga, tu vai ser avisado. Mas, quando tu pega um financiamento de 9% ao ano e tu tem um investimento, por exemplo, que rende 11% ao ano, é o que o Primo Rico fez. Ele tinha os 32 milhões. Só que em vez de ele pegar e dar no imóvel, que o imóvel também vai valorizar, o imóvel também é um ativo, ele mesmo fala isso lá, ele não dá. Ele fala o seguinte, eu pego o empréstimo a 9, pago o banco a 9, e eu empresto para o banco, ele consegue mais do que isso, tá? Mais do que 12 na renda fixa. Claro que vai depender, Murilo, eu sei que tem risco, isso, aquilo, mas ele pegou o empréstimo do banco a 9 e ele empresta para bancos, para fundos, para pessoas, né? A 11. Ou seja, ele tem um spread, que a gente chama, de 2%. Ele pega dinheiro mais barato do que ele empresta, ele pega dinheiro mais barato do que ele investe. Isso é muito comum em empresário. Tu não precisa investir no banco, mas tem empresário que tem no capital de giro a empresa dele. Se ele botar 1 milhão na empresa dele, ele faz 2 milhões em um ano, por exemplo. Esse cara, ele quer comprar um imóvel, mas ele está na dúvida. Ele tem que entrar no financiamento bancário. Ele vai pagando devagarinho o banco, pega uma taxa aí 8, 9, 10, 11, mas o dinheiro dele rende muito mais. Então, esse é o primeiro ponto. Só que o segundo ponto, talvez seja o mais importante, é a pessoa entender que quando a gente está num cenário de juros altos, e aqui a gente tem juros, e aqui embaixo a gente vai ter, por exemplo, oferta, e a gente vai ter procura. Vamos deixar só a demanda aqui. Esse para ficar mais fácil para vocês, esse gráfico. Vamos fazer só o da procura e dos juros. Quando a gente tem juros baixos, os juros estão baixos, 2% ao ano, por exemplo, como a gente teve na pandemia, o que a gente tinha com os imóveis? A gente tinha alta procura ou demanda. Quando isso acontece, a gente tem uma alta nos preços. Por quê? Se tem muita gente procurando imóvel, qual que é a tendência de acontecer com o imóvel? É ele subir. Então, nesse momento, os preços começam a subir. E aí, depois a gente tem o movimento dos juros, e passou-se aqui, bota que passou-se 1 ano, 2 anos, por exemplo, e a gente tem o inverso. A gente tem juros altos. O que acontece aqui? A gente tem uma demanda baixa, porque as pessoas ficam realmente com essa cabeça de, será que vale a pena comprar? Que pode ser que teu cliente esteja agora, pode ser que tu esteja agora. Só que essa baixa demanda, ela gera oportunidade. Aqui eu não vou dizer que os preços vão baixar, porque preço de imóvel é raro baixar. Pode baixar? Pode. Pode achar um cara que precisa de dinheiro, tem pouca procura no imóvel dele, e agora é o momento. Eu aposto que tem corretor agora aqui que tem uma oportunidade. Pô, o imóvel era 200, o cara vende por 150 porque ele precisa. Então, nos juros altos, a gente tem muita oportunidade. Só que mais do que isso, os juros são cíclicos. Se vocês pegarem o mercado, não só o imobiliário, o mercado brasileiro, a gente tem, bota de juros aqui, a gente tem isso aqui. O juros está baixo, depois o juro sobe, depois o juro desce, depois o juro sobe. Por quê? É cíclico. O mercado é assim. E aí, o que acontece? Acompanha comigo aqui. A gente tem juros baixos, alta demanda. Preço sobe. Os juros sobem, reduz a demanda. O que vai acontecer na sequência? Vai baixar os juros. O que acontece aqui? Aumento do preço. Então, quem comprar agora, está comprando aqui. Quem comprar agora, está comprando com a demanda mais baixa. Grandes oportunidades podem surgir. E passa o tempo, vai passar 1, 2, 3 anos, os juros vão baixar. E quando esse juro baixar, o que vai acontecer com o preço? Vai subir. Se essa pessoa esperar, o que vai acontecer? Ela vai pegar o preço mais alto. Só que se ela comprar agora, o que vai acontecer com ela? Ela vai ter uma valorização. Então, o que eu posso garantir para vocês é que quem compra um juro alto, imóvel valoriza. Porque a tendência é o juro baixar na sequência. E quando acontecer isso, esse imóvel vai valorizar mais. Ah, mas eu comprei no juro baixo, o imóvel não valoriza? Valoriza, mas normalmente ele vai valorizar
perto da inflação. Quando a gente tem essa tendência aqui, como na pandemia, vocês lembram da pandemia? O imóvel, ele valoriza acima da inflação, muitas vezes muito acima. Então a mensagem para o cliente de vocês é: lembrem, primeiro, se é Minha Casa Minha Vida, não pensa duas vezes. Depois, se for SBPE, entendam que existem oportunidades. Pode colocar o dinheiro para render, pode pegar um empréstimo teoricamente barato, né? E esse imóvel vai valorizar, porque o momento de compra para ganho imobiliário é aqui. Não se esqueçam, já te inscreve na lista de espera se tu quer ser um especialista dentro do mercado imobiliário. Não tem comunidade melhor do que o Financiamento Pro. Provavelmente nesse vídeo aqui as vagas estão fechadas, porém, quando abrirem, eu vou avisar quem tiver na lista de espera. E não tem lugar melhor se tu quer ser um especialista, se tu quer sentar na mesa com o cliente e não ter nenhum problema de argumentação e nenhum problema na hora da venda. Eu vou te ensinar tudo dentro do Financiamento Pro, desde persuasão, desde oratória, redes sociais, tudo que tu pode imaginar, tem lá dentro. Então, aproveita. E aí, esse é o momento? Não é o momento? Teu cliente deve comprar agora? Não deve? Pessoal, lembra de uma coisa, o momento sempre é hoje.